Variar o cardápio é imprescindível para a gente conseguir aumentar a quantidade de alimentos que nossa criança aceita. Mesmo que ela coma de 3 a 4 alimentos, é possível fazer isso. Quer saber? Vem comigo! Olá! Eu sou Bárbara, mãe da Cecília e terapeuta ocupacional infantil. E hoje nós vamos falar de variar o cardápio das nossas crianças. Como fazer isso, eu vou te explicar passo a passo e por que isso é tão positivo e que gira uma chave enorme na nossa vida. Você vai perceber. Só que antes eu vou te pedir um favor, que você curta aqui esse vídeo, compartilhe, comente, inscreva no canal e ative os sininhos para que essa informação, esse vídeo chegue para mais e mais mães que estão tão desesperadas quanto você para fazer o filho comer. Então vamos lá. Tem uma socióloga, ela chama Gina Rose. Ela escreveu o livro It's Not About Broccoli, ou seja, não é só sobre o brócolis que a gente está falando. Então ela descreve vários fatores com que façam que as crianças, adolescentes não conseguem comer bem. Ela coloca vários estudos, é um livro muito bom, super recomendo. E aí um dos itens que ela vem falar pra gente é da variedade dos alimentos, a regra da rotação que ela chama. Então, como utilizar essa regra da rotação na vida das nossas crianças? Porque variar é imprescindível para qualquer coisa. E na hora que a gente começa a variar o cardápio, começa a variar as brincadeiras, as rotinas, o global, tudo que envolve a criança, ela começa a se abrir para o novo. Porque vamos pensar, cada criança, ela tem sua forma de comer, sua forma de alimentar. E as crianças seletivas com algum distúrbio alimentar, elas são mais rígidas nesse sentido. Elas querem comer exatamente aquilo que elas conhecem, o sabor, a textura. Elas não gostam de surpresa, muito menos na boca delas. Então, na hora que a gente começa a variar, vira aquela chave muito importante, porque ela começa a lidar com o novo todos os dias. O novo para ela para de ser uma novidade, porque ela está sempre lidando com o novo. E esse novo não tem que ser um alimento novo no prato dela, mas às vezes a forma de apresentar esse alimento para ela e não repetir o que ela come todos os dias, tá? Nós vamos variar um pouco a forma de apresentar e o que apresentar para ela. Por exemplo, tem algumas crianças que só comem banana, mamão e iogurte de manhã. Todos os dias de manhã ela só come isso, não aceita mais nada. Ou às vezes todos os lanches é só isso e pronto, acabou. Se a banana está um pouco mais verde, um pouco mais madura, ela já não come bem. Então nós vamos começar a mudar algumas coisinhas no dia a dia das nossas crianças e vocês vão ver o quanto que isso vai mudar a sua criança. Porque o que a gente quer é que ela se abra ao novo, que ela consiga experimentar coisas novas, que ela consiga encarar, lidar com esse novo. E é isso que essa regra da rotação que a Gina Rose traz, ajuda as nossas crianças. E depois que eu li esse livro, transformou os meus atendimentos, as minhas orientações, e um dos motivos que transformou foi essa regra da rotação. Que o restante do livro, das orientações que ela dava, eu já usava, mas essa foi imprescindível. E ela, no livro, ela cita que há diversos estudos e que as crianças francesas, elas comem muito melhores do que as outras crianças do resto do mundo, principalmente em relação às americanas aqui do nosso continente americano, tanto norte, sul e centro. O que percebe? A orientação dos nossos pediatras é que quando a gente vai começar a introdução alimentar, a gente dê o mesmo alimento por 3 dias no mínimo para perceber se a criança tem alguma alergia em relação àquele alimento. Então a criança se habitua a receber aquele alimento por dias seguidos. Já na França, eles não têm esse hábito. O hábito deles é sempre variar, sempre cardápios novos, não tem isso. Hoje eles oferecem cenoura, amanhã eles oferecem brócolis, amanhã eles oferecem carne, e amanhã arroz, e conforme o cardápio deles lá, então não sei. Mas eles têm essa variedade. E no estudo, é um estudo sociológico mesmo, percebeu que eles comem melhor. E possivelmente esse hábito é que faz com que eles aprendam a lidar com o novo, lidar com texturas novas, lidar com surpresas na boca. Então não fica essa coisa tão rígida, sabe? Essa forma tão rígida de alimentar. E tem uma coisa que eu brinco muito, que eu falo que chama a inércia do paladar. O que é isso? Quanto mais você come um tipo de comida,
mais você quer daquele tipo de comida. Por exemplo, você come pizza hoje, amanhã, se deixar, você quer comer pizza também, depois você quer comer pizza, você quer comer sanduíche, você só quer esse tipo de paladar na sua boca. Doce, a mesma coisa, você fica um tempo sem comer doce, aquele sofrimento e tal, e aí depois meio que você vai acostumando a ficar sem o açúcar, sem comer doce. Aí de repente você viaja, ou vai num aniversário, vai em alguma situação que você come doce. Amanhã o que você quer? Doce, e depois você quer doce, e depois você quer doce. Então o nosso paladar, ele tende a gostar daquele mesmo tipo de comida sempre. É por isso que a gente gosta tanto da comida da nossa casa, né? Porque é aquilo que é mais familiar, que remete mais ao nosso paladar da infância e de toda a vida. Desde do útero da nossa mãe até a atualidade. Então, é a inércia do paladar. Gente, eu não li isso em lugar nenhum, tá? Eu que falo isso mesmo. Então, essa inércia do paladar. Quanto mais de um alimento a gente dá para a criança, mais ela quer daquele mesmo alimento. É o que eu falo. Essas dietas que as mães, né, os nutricionistas inventam, nada contra, mas eu acho que não resolve a nossa situação. De fazer uma pizza saudável, fazer um hambúrguer saudável, fazer um salgadinho frito saudável, porque tem a cenoura, tem os legumes, a pizza de couve-flor, com não sei o que e tal. A criança vai até comer, que ela vai achar gostoso e tudo, só que a gente continua colocando no paladar dela o sabor de pizza, entendeu? É de couve-flor? É, mas aquele sabor da pizza vai ser semelhante. Então ela continua pedindo a mesma coisa. E aí isso é muito mais trabalhoso pra gente, né? Então a gente tem que ficar se virando para arrumar receitas legais e gostosas que fazem lembrar a comida que o nosso filho gosta. E ao mesmo tempo a gente continua gerando o mesmo paladar que ele tá viciado, que ele tá na inércia. Então ele vai querer sempre esse mesmo. Na hora que ele tiver adolescente, ele não vai fazer uma pizza de couve-flor, ele vai comprar uma pizza a mais barata que tiver, com a mesada dele, vai comer e pronto, na hora que ele puder escolher. Então assim, não que eu não sou contra essas receitas, eu até faço, acho que a gente tem que priorizar e fazer elas mesmo. Quanto menos açúcar, menos gordura, menos estabilizantes e glutamatos da vida a gente oferecer para nossa criança, mais saudável vai ser o cardápio dela. Mas também não dá pra gente trocar toda a alimentação para fazer esses alimentos que a nossa criança pode gostar e dar uma trabalheira danada. Então, assim, o que a gente quer é que ela coma a comida que é ofertada para todo mundo, a comida do dia a dia. E na hora que a gente começa a variar esse paladar, a apresentação visual, o cheiro, tudo isso vai criando novas conexões no cérebro da criança e aquilo para ela começa a ser mais comum, não é tão impactante como é no início. Só que na hora que a gente vai variar esses alimentos, a gente tem que conversar com a nossa criança antes. A gente tem que falar com ela, deixar tudo bem claro de que as regras agora vão mudar, vão ser outras. E que agora nós vamos pegar tudo aquilo que ela gosta, não vai ter nada de novo, tudo aquilo que ela gosta, e todos os dias nós vamos oferecer de uma forma diferente, ou um alimento diferente daquilo que ela gosta. Sempre vai ter algo diferente do que teve no dia anterior. O ideal é a gente fazer isso em todas as refeições, mas eu sei que não é tão fácil assim. O que você pode, para começar? Você pode escolher uma refeição. Aquela refeição que já tem menos briga, que é mais tranquila, que aceita uma variedade melhor de alimentos, você pode usar ela. Por exemplo, tem criança que come melhor as refeições de almoço e jantar. Tem outras que é melhor nos lanches, porque come uma variedade maior de frutas, lanches, etc. Então você começa nesses horários que for mais fácil para você apresentar esses alimentos novos para seu filho. Vamos supor que você escolheu o lanche e ele costuma todos os dias lanchar banana, aquele café da manhã lá que eu falei, banana, mamão e um iogurte. O que nós vamos fazer? Nós vamos conversar com ele, olha, agora nós vamos comer no lanche, você vai comer seu mamão e sua banana, mas a gente vai começar a cortar, a comer de uma forma diferente. E aí o que você pode fazer? Você pode cortar a banana, sei lá, se dava em rodelinha, você pode cortar ela compridinha, você pode cortar ela um picadinho menor, você pode chamar sua criança para preparar o lanche, pode comprar aquelas forminhas para cortar. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai dar, mas aí ela já vai acostumando a olhar para algo diferente do que ela estava acostumada, porque quando a criança, ele come lá todo dia a banana, o mamão e o iogurte, provavelmente é sempre apresentado da mesma forma, ou é amassado, ou é cortado sempre
do mesmo jeito, a gente não costuma variar isso. E só de você começar a variar a forma de apresentar, a criança ela já vai tendo que lidar com o novo. Só que ela vai lidar com o novo com algo que ela já está acostumada. Então isso não vai ser tão difícil para ela. Vai ser difícil? Pode ser que sim, mas vai ser possível. E aí, na hora que a gente começa a fazer essa regra da rotação, a gente não introduz alimentos novos. É sempre aqueles que a criança já aceita e já come. O que a gente não faz é oferecer sempre ou da mesma forma ou o mesmo alimento todos os dias. Então hoje é segunda-feira, seu filho vai comer a banana, o mamão e o iogurte. E aí ele só toma o iogurte de determinada marca. A gente pode começar a procurar um que tem um sabor semelhante e trocar a marca do iogurte e deixar a banana e o mamão na mesma apresentação. Ou o que a gente pode fazer? Pode cortar essa banana de um jeito diferente, cortar o mamão de um jeito diferente, oferecer em formato de suco. Então a gente vai variando de uma forma lenta e gradual, conforme você acha que sua criança vai aceitar. E aí ela vai falar assim, mas eu quero igual eu comi ontem. Sei lá, ontem foi super legal, você conseguiu fazer a carinha do Mickey lá no mamão, e ela adorou e tudo, e aí hoje ela quer do mesmo jeito. Aí você fala, você lembra que a gente não vai repetir? Amanhã a gente pode fazer assim, mas hoje vai ser desse outro jeito. E aí você vai conversando. Todo hábito, para ele começar a pegar, vamos falar assim, a gente precisa de pelo menos 15 dias. E o tempo maior são 3 meses, para a gente realmente criar um hábito na nossa vida. Mas com 15 dias, você vai perceber que a criança já não está resistindo àquilo mais e que ela já está aceitando numa boa. Basta você manter a consistência, a persistência de que isso vai dar certo, acreditar e vai dar. E com isso você vai perceber que sua criança ela vai se abrindo mais para novas coisas, para novas comidas. Eu tenho relato assim de criança que comia super pouco. A partir do momento que começou a fazer essa rotação, ela começou a ficar curiosa com o que a mãe estava comendo. Às vezes ela até assustava, não tinha nem oferecido para a criança, mas ficou assustada porque a criança pediu para experimentar. Só porque ela fez isso, porque ela começou a variar. E ela nem começou a variar tanto nos alimentos, porque é uma criança muito rígida. Ela começou a variar nos utensílios. Olha só, que singela mudança. Ela começou a variar no garfo e no copo que ele tomava o suco. Então, todos os dias ele comia com um talher diferente e tomava num copo, tomava o leite dele num copo diferente. De manhã ele tomava num copo, à noite ele tomava em outro. Ele tinha uma variedade de copos, só que ele só gostava de usar um e só usava esse copo. E a mãe sempre comprava outro porque achava bonitinho e ele nunca aceitava. Gente, 3 anos esse menino. E aí ela colocou pra ele que agora todo dia a gente ia tomar num copo diferente, apresentou isso de uma forma bem legal pra ele, contando uma história e tal. E aí começou a variar o copo e o talher. Gente, esse menino começou a se abrir para as outras coisas e ela colocando outras comidas no prato, ele querendo que ela colocasse outras comidas no prato dele, querendo experimentar o que ela estava comendo. Então assim, ela falou, foi em questão de uma semana que ela começou a fazer essa regra da rotação, tudo mudou na casa dela. Então assim, é muito chave isso que eu tô contando para vocês, assim, é uma mudança, nossa, sem parâmetro. Comecem a fazer, podem fazer com o mínimo. Tem família que não quer arriscar de jeito nenhum fazer isso na alimentação, porque o filho só come aquilo, só come aquele mingau, e não tem jeito, é aquilo que ele come. Então aí nós vamos partir para um outro lado. A gente vai começar a fazer essas variações, só que nas brincadeiras, na rotina, no sabonete que toma banho, no shampoo que usa, na brincadeira que ele gosta de brincar todo dia, você fala, não, a gente já brincou disso ontem, nós vamos brincar dessa outra coisa. Ou então, na sequência diferente. Tem criança, principalmente crianças autistas, elas começam a brincar com o brinquedo, depois vai para o outro, depois vai para o outro, termina nesse. E todos os dias a mesma sequência. E aí a família vai naquela mesma sequência. O que a gente pode começar? Quebrar sutilmente esses rituais. Não, hoje vamos começar por outro brinquedo, ou deixa ele começar pelo que ele gosta, e aí no meio troca essa sequência. Então, vai indo por coisas mais sutis, só vai em tal parque, comece em outro parque também. Só vai em tal supermercado, comece em outro supermercado. Só toma de tal marca, comece a comprar de outra marca. Não, não tem, só tem essa. E aí você vai percebendo que sua criança ela vai se abrindo. No início é comum as crianças resistirem, falar que não quer, que vai ser assim, que não vai comer.
E aí você mantém firme naquela ocasião. E aí você propôs a mudar tal refeição, aquela lá da banana com mamão e iogurte. E aí você ofereceu de outro jeito, seu filho não comeu. Só que o que você faz? Se você acha que sua criança é muito rígida, você troca só um dos itens. Por exemplo, você troca só a banana. E você oferece o mamão do mesmo jeito e o iogurte do mesmo sabor, tudo igual. Que aí pelo menos você garante que ele vai comer pelo menos o mamão. Só que você já apresentou de uma forma diferente. Tudo bem que ele não aceitou, mas ele vai vendo que você está persistindo e sendo consistente. E ele vai perceber que é assim. E aí vai indo. Só que você vai garantir que ele vai ficar nutrido, que ele vai comer, mas que ele também está tendo essa experiência diferente dos demais dias. E é importante que você faça isso todos os dias até você conseguir os avanços e perceber que a sua criança tem aceitado o novo de uma forma mais natural. Porque, vamos colocar aqui, todos os dias a gente lida com o novo no paladar. Por exemplo, você fez o arroz, o feijão, a carne, a sua salada hoje. Amanhã, ele não tem exatamente o mesmo paladar que teve hoje. O arroz, ele vai estar numa textura diferente, o feijão vai estar numa textura diferente, a salada. Ou se outra pessoa fez, não vai estar do mesmo jeito. Então, todo dia é um desafio você colocar comida na boca. E uma criança que tem algum transtorno alimentar, esse pequeno desafio para ela já é enorme. Então, um pouco que a gente vai conseguindo mudar, já vai preparando ela para aceitar essas mudanças constantes que tem no nosso dia a dia, entende? Às vezes é um feijão requentado, a textura dele já é muito diferente de um feijão que foi cozido hoje, que foi refogado hoje. Então, sabe? Só que a gente está preparado para isso, a gente está em constante mudança, lida com constantes novidades, constantes quebras de rotina, constantes quebras de planejamento. Isso não é agradável, a gente não gosta disso. A gente gosta que o nosso dia, por exemplo, siga aquele script lá, né? Aquilo que a gente planejou e quis. E às vezes não é, normalmente não é. Mas a gente vai aprendendo a lidar. E é a mesma coisa que a gente tem que ensinar às nossas crianças e lidando com essas diferenças aos poucos. Mas eu espero que você tenha compreendido que essas mudanças podem ser mínimas ou podem ser maiores também. Se seu filho já tem um cardápio bem variado, sei lá, ele come, vamos supor, uns 20 tipos de comida diferente, você pode fazer isso, tá? Se ele come umas 10 tipos de comida diferente, cada dia você oferece uma fruta diferente. Hoje você oferece a uva, amanhã você oferece o morango, amanhã você oferece a melancia. Ah, mas o morango não dura muito. Faz um suco no outro dia, mas aí oferece de um jeito diferente, entendeu? Sempre procurando essa diversidade. E outra coisa que é super importante. Você tá doido que seu filho come manga. Aí você foi lá, fez todas as brincadeiras, tudo e tal, e aí ele de repente tá comendo a manga. E a gente fica tão empolgado que a gente quer dar a manga todo dia. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você deu a manga hoje, ele comeu, ótimo. Amanhã, mas a manga era grande, ela pode perder. Tá, então você vai oferecer igual eu falei, você vai oferecer num suco, num sorvete, de outra forma, mas de preferência não ofereça no outro dia. Você pode oferecer depois, né? Depois de amanhã. Mas que sempre possa saltar e de preferência que tenha a maior variedade possível, principalmente no início. E você começa conforme for possível na sua casa. Não se desespere, não fica descabelado, nada disso. Mas começa a fazer essas pequenas quebras e depois você me conta aqui. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Muito obrigada e lembra, dá seu joinha sincero, comenta, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com quem você acha que essa informação vai ser bacana. E quer saber mais dicas? Acompanhar o meu dia a dia? Te espero lá no meu Instagram, que é @barbaramoura.to. @barbaramoura.to. Tchau, tchau.